vai funcionar, mas vamos ver aqui. Ok, meu povo, olha lá. Pessoal, é o seguinte, essa aula vai ser transmitida, não vai ser praticamente assim, não vamos ter interação, tá? Porque eu estou fazendo essa aula apenas porque eu vou precisar me ausentar. Não estou nesse momento, acredito que eu estou na estrada, tá? Viajando, e aí não é nada simples, né? É uma coisa séria. Não precisa a gente comentar aqui. O fato é que a minha preocupação com vocês também é relevante e é por isso que eu gravei essa aula aqui, tá? Gostaria muito que vocês ouvissem, fizessem as atividades e prestassem bastante atenção nas perguntinhas que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer aí mais ou menos umas 6 perguntas por aí, dentro do nosso tempo de aula, né? E aí vocês vão anotar essas perguntas e vão responder em algum lugar aí, anotar e responder. Na aula da semana que vem, eu vou sortear alguns alunos e vou perguntar, vou olhar essas perguntas, tá? Vou analisar essas perguntas e aí, fulano, William, pergunta tal, 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 qual a resposta? Acertou, tem um pontinho extra, tá? Vou dar uma notinha extra. Errou, não ganha nada e nem perde nada, né? Então, assim, agora é importante que os alunos estejam participando, tá? Eu só vou validar a pontuação quando eu olhar aqui a frequência e eu ver que este aluno está presente, né? Aí sim. Beleza, meu povo? Bora lá, deixa eu comportar aqui, né? Virar aqui para a gente ver a nossa aula e o nosso positivo on. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui, e a gente vai falar do nosso conteúdo, viu, gente? Vou começar o conteúdo, recomeçar o conteúdo. Eu não vou comentar sobre os resultados, isso aí eu ainda vou fechar e vou mostrar para vocês como é que ficam esses resultados. Aqui nós temos uma síntese do nosso conteúdo, tá? Vou fazer uma apresentação dele aqui, e aí depois eu vou voltar e fazer uma apresentação da apostila da forma que tem que ser. Beleza? Então, bora lá, meu povo. Iniciar aqui. Deixa eu ver como é que tá essa câmera. Ainda se encontra travada, né? Mas aqui a gente vai lá. 8º ano, livro 3. E a gente vai ver qual é o conteúdo abordado aqui pelo livro 3, tá? Eu vou falar de slides, né? Por meio dos slides. Nós temos aí espaço urbano e rural na América e na África. Espaço urbano, 7º ano a gente viu lá o que é o espaço urbano, vimos o que é o espaço rural. Só que a gente viu em relação ao Brasil, né? Agora nós vamos ver em relação aos dois continentes aqui, América e África. Então, o espaço rural, ele é caracterizado essencialmente, né, por predominar serviços primários. Então, a gente tem lá a população economicamente ativa dividida em 3 setores: setor primário, setor secundário e setor terciário. O setor primário, você tem lá várias dessas atividades envolvidas no ambiente rural, tá? Agropecuária, não importa se ela é moderna, se ela é atrasada, tá? Não importa se ela é de subsistência ou se ela é para produção de commodities, ela vai ser, né, dentro do espaço rural.
Então, aqui a gente tem uma máquina, né, representando um cultivo de soja, agricultura mecanizada na Argentina. A gente tem também essa agropecuária, ela está dividida ali em dois setores básicos, né, duas características, que a gente costuma chamar de agricultura intensiva e agricultura extensiva. A intensiva, você usa muita tecnologia, máquina, é voltada essencialmente para uma superprodução, grande produção, para atender o mercado internacional, né? E também as indústrias, ou seja, o produtor intensivo, ele tem como principal objetivo gerar uma commodity para atender a exportação e para atender a, a indústria, né? Enquanto que o sistema extensivo, o objetivo principal é a subsistência, né? Ou mercado interno. Você tem ali a ausência ou pouca tecnologia, a produtividade geralmente é baixa e você não tem assim, não conta com características do agronegócio, né? Então vamos à primeira pergunta. Como é que nós podemos caracterizar os sistemas agrícolas? Em intensivo e extensivo. E aí vocês vão definir cada um dos dois, tá? Outra forma que o espaço rural pode ser observado por meio da silvicultura e o reflorestamento. Segunda pergunta: o que seria a silvicultura? Né? Como vocês descrevem, poderiam estar descrevendo a silvicultura? Vamos ver aqui. Temos uma imagem, né? Não sei se vocês observam, mas isso aqui não é um coqueiro, tá? Comum. É uma palmeira, né? Chamada de dendezeira, né? Ela dá uma espécie de coquinho de onde se é extraído um óleo, né? Então, no Sudeste Asiático, muitos países plantam essa palmeira aqui, né? Que dá um coqueiro, um óleo chamado óleo de dendê. É um fruto comestível? Não, não se come. Mas nós temos várias outras plantações que não dão frutas, né? Que são consideradas silviculturas. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o eucalipto, muito cultivado para obtenção de madeira e também de celulose. Beleza? O cultivo de dendezeiro que se expandiu no Sudeste Asiático passa a ocupar também as áreas das últimas selvas tropicais na costa do Marfim e outros países da África. Porque hoje, com essa onda de biocombustível, né, o óleo de dendê, ele é um ótimo combustível, né? Depois de refinado, ele pode ser misturado ao óleo diesel. Aquicultura, que seria essa aquicultura, né? A aquicultura, cultura de alguma coisa. Então, nós temos ali, né, a produção, por exemplo, de tilápias em cativeiro, né, em tanques, redes, camarões, ostras, moluscos e mariscos. Então, no leito de rios e na costa oceânica, né, existem muitos fazendeiros que praticam essa atividade, né? Eles não plantam nem colhem, eles criam e coletam, né? Coletar e colher, né, muito semelhante. Mas nesse caso aqui, eles têm, no caso das ostras, né, eles coletam ali ostras, enfim. Mas assim, a aquicultura é a criação, né, vamos chamar ali de cultivo não, mas sim criação em cativeiros aqui dentro, né, das águas. Deixa eu acelerar aqui, deixa eu voltar um pouco. Lavras de mineração. E olha que imagem interessante, né? Não sei se vocês conseguem distinguir aqui, mas nós temos aqui nessa área, né, uma grande quantidade de escavações que já foram feitas, né? Então eu vejo isso aí, eu já lembro logo dos impactos ambientais, né? Aqui é a chamada área de mineração do Complexo Carajás, no Brasil.
Carajás, no Pará, onde se exploram jazidas de ferro, manganês, bauxita e outros minerais. Então, você tem aí vários minerais que são explorados, né, gradativamente para a indústria, né, para a venda, né, de commodities, né, e o resultado é isso aí, ó, uma destruição irreversível em muitos casos, tá? Essa situação aqui, essa imagem, embora tenha uma atividade industrial muito forte aqui, faz parte do espaço rural, viu? Não é uma imagem que se caracteriza pelo espaço urbano. E aí a gente tem também as unidades de conservação, áreas que correspondem a parques nacionais, né, protegidos por lei, onde só se permite a visitação, né, o registro de imagens ou para fins de estudos. Então, essas áreas aí você não tem habitações convencionais. Às vezes você tem ali apenas uma área de observação, de pesquisa, mas nada de comunidades vivendo ali que não seja tradicionais, né? Então, são áreas que fazem parte do espaço rural. Em destaque na imagem aí, nós temos o Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, né? Primeira unidade de conservação criada no mundo, né? Ou seja, criou-se aí em 1872, fechou isso aí, passou a proteger-se e evitar que houvesse um desmatamento maior. Aqui, pessoal, só voltando ali, né, na nossa quarta pergunta, como se chama o primeiro parque nacional protegido, né, e em que ano ele foi criado? Vocês têm isso aí na apostila também, viu? Em que ano foi criada essa primeira unidade de conservação, esse Parque Nacional? 1872, né? O nome desse parque é Parque Yellowstone e fica nos Estados Unidos. Mudando um pouquinho de assunto, mas sem sair do principal, nós temos aqui, né, tipos de agricultura. Como é que vocês caracterizam essas agriculturas esse tipo de agricultura aqui no continente africano, né? Então, notem que, embora o tipo de agricultura se refira à América, né, e à África, né? Ele cita aqui, às vezes, em alguns lugares da Oceania, da Europa e também da Ásia, né, para a gente comparar. Por exemplo, essa imagem aqui é uma imagem de um tipo de agricultura chamada agricultura itinerante. Essa agricultura itinerante, ela é caracterizada principalmente, né, pelo uso de técnicas rudimentares, técnicas tradicionais, nenhuma característica científica. Como é que ela consiste, né? O que ela consiste aqui, ó? Vamos observar direitinho, ó. Um trabalhador foi ateado fogo aqui, né? Uma parte. Essa região aqui vai ser semeada, né? E aí, depois de um certo tempo, ela vai perder a produtividade. O agricultor vai desmatar esse outro pedaço, vai fazer a mesma coisa, tacar fogo e mudar a plantação para lá. Fica 1 ano, 2 anos e vai fazendo esse processo aí contínuo, tá? Ateando fogo e reduzindo a fertilidade do solo. A agricultura tropical é realizada há milênios pelos povos da América e da África. Agricultura de subsistência, sem técnicas ou recursos modernos, solo de determinado segmento da floresta é utilizado quase até seu esgotamento, em seguida é temporariamente abandonado. Essas características se denomina, né, agricultura itinerante. Então, fiquem atentos aí, que aí vai aí a nossa próxima pergunta. Essa imagem representa que tipo de agricultura itinerante? Quais são as características da agricultura itinerante? Praticada há milênios, agricultura de subsistência, sem técnicas e sem recursos modernos.
o solo passa por um quase total esgotamento e depois é abandonado temporariamente. Beleza? Então vamos lá, vamos à próxima. Aqui nós temos essa imagem aqui, né? Campos irrigados pelo Rio Nilo no Vale Núbia, Egito, né? Então são áreas de irrigação. A irrigação geralmente está associada a uma agricultura mais moderna, a agricultura com técnicas mais atualizadas, né? Ambas utilizadas há milhares de anos, né? Só que vai se melhorando, né? Com destaque para os antigos egípcios, mais utiliza as áreas em escassez de pluviosidade. Então, onde chove pouco, né, normalmente se usa a agricultura irrigada. É uma forma do homem controlar o tempo de produção. Em vários lugares se utiliza essa técnica, né? A gente tem, por exemplo, Israel, né? E alguns lugares dos Estados Unidos, onde chove pouco, também utiliza bastante a técnica da irrigação. A irrigação agrícola é responsável pela maior parte de água doce consumida no mundo. No geral, a agricultura e a pecuária, né, consomem 70% da água doce do mundo, né? É o setor que mais consome água, desde a produção, a criação, plantio, enfim, todo o sistema, né? Corresponde ali a uma larga quantidade. E aí a gente tem aqui um outro sistema, né? A agricultura intensiva e extensiva. Notem que aqui a gente tem uma preparação de mudas, né? Para ser introduzida em outro lugar. A agricultura familiar, patronal ou não familiar, a agricultura convencional orgânica, agroecológica, agroflorestal. Então, são alguns dos sistemas que eu gostaria que vocês analisassem, tá? A agricultura convencional orgânica é aquela agricultura convencional é que a gente tem aí como uso de máquinas, sementes transgênicas, uso de técnicas mais modernas, né? A orgânica, aquela que utiliza só produtos naturais, busca não utilizar defensivos químicos, nem adubos, nem fertilizantes químicos, para não comprometer a saúde, né? A qualidade do alimento. Em geral, são até mais caros esses alimentos. E aí nós temos ali a agroecológica, né? Que busca uma agricultura tecnicamente, assim, sem uso de sementes transgênicas, né? Ela trabalha mais com sementes naturais, nativas, né? Crioulas. E a agroflorestal, que é um misto entre floresta e agricultura. Utiliza tanto métodos tradicionais nas comunidades locais como técnicas modernas, sem usufruir de agroquímicos e sementes geneticamente modificadas, né? Então, a gente está falando aí do sistema convencional. O sistema orgânico traz vantagens socioambientais para a população camponesa e local, trabalhadores e consumidores dos produtos agrícolas. Agroecológico, os produtos agropecuários, desde modalidades agrícolas e de criação, vêm obtendo aceitação e valorização no mercado, principalmente europeu. O mercado europeu é interessante a gente comentar, porque na Europa, né, eles têm leis que são contra, né, o uso de transgênicos. Então, nenhum produto que tenha sido de origem transgênica é comercializado na Europa, é proibido. E aqui, isso aí parece mais comum, né, com a nossa realidade aqui. A agricultura moderna, né, utilização de uma colheitadeira em uma plantação de trigo na Europa, na República Tcheca. Então, essa colheitadeira aí é um exemplo, né, de agricultura moderna, uma área grande, onde você colhe mais rápido, né, com pouco trabalhador. Então, você não precisa de muitos trabalhadores
para dar conta, né, de uma área dessa quando a agricultura ela é mecanizada. E aí eu vou perguntar a vocês quais são as características da agricultura moderna. Elevada produtividade, voltada para o mercado internacional, né, exportação, mas também para a indústria. Utiliza pesquisas e meios técnicos modernos, como o estudo da genética, né, das plantas. Então, você analisa ali no laboratório a resistência dessa planta, a capacidade que essas plantas têm de se adaptar a um clima com menos chuva, com mais chuva, a resistir a determinadas doenças, né? E ali você tem insumos, né, agrícolas, agro, agro, agrotóxicos que podem ser utilizados, equipamentos de precisão, drones para monitoramento, softwares específicos para acompanhar o desenvolvimento. Tudo isso voltado para a maior produtividade, tá? E aí, por que essa agricultura moderna, né, ela é tão presente hoje, né? Isso começou quando? Começa ali com a Revolução Verde, né, no México. E o que é essa Revolução Verde? Olha a pergunta aí, gente. A Revolução Verde é um momento em que muitos sistemas são introduzidos na forma de produzir alimentos, né? Ou seja, sistemas modernos que contam com mais tecnologia, mais estudo, mão de obra capacitada, qualificada, para aumentar a produtividade no mesmo espaço, né? Então, essa Revolução Verde se inicia ali por volta de 1950, né, no México. Os Estados Unidos acompanharam bem esse sistema, e a Europa também, né? Então, são as regiões do maior domínio, né, dessas técnicas de alta produtividade e tecnologia. Estados Unidos, Austrália, Europa, Canadá, ali, Brasil em alguns setores tem, mas não é muito, tá? Principalmente a partir da década de 1970, né? Aqui no Brasil, por exemplo, foi mais ou menos isso. E em diferentes regiões da África tropical, como a região oriental do continente, e a partir de 1990 principalmente. Na China, né, isso chegou a partir dos anos 90, na África também. Elevada produtividade, contudo, dependência de sementes geneticamente modificadas, fertilizantes e pesticidas. Então, para você ter uma alta produtividade dessa aí, essa agricultura ela vai contar com sérios impactos, né? Em, por exemplo, um maior uso de defensivos químicos, né, de fertilizante, que pode gerar algum problema futuro. Bom, pessoal, então acho que até aí vocês estão por dentro, né, dessa questão. Quando a gente analisa aqui, por exemplo, o livro, que a gente vai estar observando aqui, ó. Vou voltar aqui no livro, nessa introdução ali quanto aos tipos de agricultura. Depois a gente vai fazer de novo. Vou mostrar para vocês algumas dessas características, tá? Então aqui a gente tem, deixa eu ver aqui, oitavo ano, livro 3. Deixa eu ver o que eu tenho aqui no livro 3. Olha lá, olha aqui, ó, os espaços rurais urbanos na América e na África. Depois a gente vai ter capítulo 2. Pessoal, muita atenção nesse capítulo 7 aqui, viu? Porque a gente vai fazer uma avaliação somente sobre ele, viu? Sobre o capítulo 7. Então fiquem atentos aí a esse capítulo 7, porque em breve a gente vai estar observando ele, ó. No sistema agrícola aqui, ó. Um produtor,
né, um pastor, na verdade, ele está criando ovelhas aqui no sistema chamado pastoril nômade, né? Elas comem aqui, depois de um certo tempo migram para outro espaço, né? Para outra região, beleza? Então aqui a gente vai ter os espaços rurais, né? E vamos analisar melhor aqui. Deixa eu ampliar aqui a tela para que vocês possam observar quais são as características do espaço rural, né? O espaço rural é caracterizado pelas práticas agrícolas, né? Então nós temos ali alguns dos eventos eu já até descrevi ali para vocês, né? Além da agropecuária, outras atividades como piscicultura, reflorestamento, compõem as paisagens rurais, assim como as áreas situadas de espécies nativas, tanto de espécies endógenas como exógenas, né? Compõem as paisagens rurais, as unidades de conservação e as áreas de extração e produção de matéria-prima. Por isso que a gente costuma dizer que o setor primário é o setor que corresponde, né, a essas atividades, tá? A produção dessas atividades. Beleza, gente? Analisaremos em seguida algumas feições características das paisagens rurais da América e da África com base nos principais modelos agrícolas colocados em prática pelos agricultores americanos e africanos, né? Então, vamos ver aqui. Vamos ver o que aqui é transhumante, tá? Eu posso estar perguntando isso para vocês. Quais são as características da agricultura transhumante ou agropecuária transhumante? Pastores que cultivam a transhumância, ou seja, a migração, né? Que é a prática de migrar predominantemente os rebanhos de acordo com a sazonalidade do clima em busca de pastagens mais frescas. Na Europa, por exemplo, quando o frio está muito intenso, né? Na parte norte, eles costumam migrar para o sul, né? Os animais, para não sentirem tantos impactos desse frio. Quem pode, né? Quem não pode, acaba tendo que confinar o animal em áreas mais quentes. Mas geralmente o fato de mudar em busca de comida é uma prática pastoril chamada de transhumância. Olha aqui, ó, essa característica importante, né? Da agricultura itinerante na América e na África, tá? Lembra quando eu comentei a respeito da prática da queimada, né? Então, olha aqui, ó. Floresta amazônica, né? Ah, não, essa não é a floresta amazônica, mas é uma floresta tropical também, na Libéria. Nos países mais atrasados, a legislação é mais fraca ou a fiscalização é inexistente, né? Costuma-se fazer isso aí, essa prática de atear fogo, derrubada ali com trator, motosserra, clandestinamente. Então, você tem ali um impacto ambiental enorme, né? Desde as espécies de fauna e flora ali, você tem uma perda muito significativa, né? Sem falar que a recuperação às vezes é irreversível. Embora a prática implique a derrubada de áreas com vegetação densa e incorreta, sempre em riscos, e incorra sempre em riscos, no controle do fogo, é importante compreender que a agricultura itinerante pode ser praticada de modo sustentável, embora não seja, né, a melhor forma. Para isso, deve ocorrer sob condições específicas, como populações pequenas, em um alto conhecimento sobre a dinâmica ambiental, ou seja, tem que ter conhecimento, né? Não dá para aplicar isso aí de forma aleatória. Dando sequência aqui, nós vamos ter ali, né? Eu não vou ler esse texto não agora, né? Eu vou ler depois com vocês. Para a gente fechar aqui, a agricultura irrigada na América e na África, né? Como que acontece essa agricultura irrigada? Então aqui a gente tem
proporções de áreas agrícolas que utilizam o sistema de irrigação em 2015. A gente vai ver na estante ali o que é isso. Primeiro vamos entender o termo sazonalidade, né? Sazonalidade em clima corresponde à irregularidade das chuvas, né? Que ocorrem em um determinado período e em outros você não tem chuva. Então, essa sazonalidade contribui para o que nós vamos chamar de estiagem, né? E cultivos que promovem ou precisam, né, dessas chuvas. A irregularidade das chuvas que fazem com que longos períodos de estiagem prejudiquem os cultivos, né? É condicionado às estações do ano em suas características como o verão úmido e inverno seco. Aqui em Luiz Eduardo, por exemplo, nós temos essa característica, né, de sazonalidade. Um verão úmido, né, chuvoso, quente, chuvoso, e um inverno, né, seco e frio, sem grandes umidades. Olha que interessante aqui, ó. Então, os Estados Unidos, né, a área cultivada sob irrigação, então mais de 50% da área. No Brasil, nós temos aqui de 10% a 50%, né? México, grande quantidade de área irrigada. Argentina, Bolívia, né? Uruguai. E aqui a gente tem na África, né, algumas áreas que não tem esse cultivo irrigado. Tá? É importante lembrar isso. Só para ressaltar, a agricultura ela corresponde a mais de quase 70%, 71%, se eu não me engano, de uso da água doce do mundo, né? Água potável. Então, é o setor que mais consome água. E boa parte desse consumo é na irrigação. E aí você pensa assim, né, que existem muitos sistemas de irrigação que não são eficientes, ou seja, eles geram um desperdício muito grande de água. Né? Os pivôs, por exemplo, eles liberam mais água do que o que a planta precisa, tá? Em sua maioria. Tem alguns até que são mais econômicos, mas tem uns mais antigos aí que desperdiçam bastante. Como é possível perceber, muitos países da África apresentam menos de 5% de suas áreas agrícolas irrigadas, né? Isso é ruim porque eles também acabam ficando à mercê, né, da questão climática. Já na região oeste dos Estados Unidos, bem como em certas áreas da América Latina, inclusive partes do Brasil, como vimos no caso do Rio São Francisco, entre outros exemplos, esse tipo de agricultura se encontra em situação oposta, né? De acordo com a FAO, desde a década de 1980, a extração de água na América Latina duplicou, o que representou um ritmo maior do que a média mundial. Cerca de 70%, né, da água consumida nessa região do globo se destina à agricultura irrigada. Olha que interessante, né? Então, nós temos ali a Califórnia, né, o Chile, áreas de clima mediterrâneo que produzem bastante frutas, né, principalmente uva, laranja, melão, melancia, né, utilizam muito dessa técnica aqui, né, o dry farming, que realiza procedimentos como trazer camadas profundas e úmidas do solo à superfície. Depois eu vou ver se eu consigo um videozinho que mostra como é que se faz isso, né? Mas ali na região do Mediterrâneo, né, no Chile, né, o Chile se destaca, por exemplo, como um dos maiores produtores mundiais de uva, né? Então vamos lá. Em períodos de seca prolongadas, temperaturas elevadas desfavoráveis para o desenvolvimento dos vinhedos, agricultores no Vale da Califórnia, nos Estados Unidos têm monitorado o sistema de irrigação por meio de sondas que emitem dados de umidade do solo. Os drones que transportam câmeras especiais, exemplos com esses ilustram a técnica da agricultura de precisão, tá? Então, olha aí, ó, outra perguntinha. Como é que se caracteriza? Quais são as características da agricultura de precisão? A agricultura de precisão conta com bastante tecnologia, né, que vai trazer ali quantidades e qualidades, como, por exemplo, o drone, quando ele está monitorando uma região ali,
com uma lavoura de 10 hectares. Ele sabe exatamente, ou seja, ele aponta, né, exatamente onde precisa fazer uma pulverização. Então, isso é uma precisão para o agricultor não precisar fazer a aplicação na lavoura inteira, ele vai fazer só no local onde foi detectado o problema. Tá? A agricultura irrigada, embora não seja uma prática tão antiga quanto a agricultura itinerante, também existe há milhares de anos, né? Os egípcios, bem como os povos da Mesopotâmia, foram há cerca de 5.000 anos pioneiros na construção de sistemas de canais e barragens, tá? Se liga nessa pergunta aí, tá? Quem foram os primeiros povos a utilizar a técnica, né, da agricultura irrigada? Os egípcios e os povos da Mesopotâmia, né? Ali onde é atualmente o Irã e o Iraque, na região principalmente ali conhecida como região do rio Tigres e Eufrates, e o rio Eufrates. No século XX, a irrigação de parte do deserto pelas águas do Nilo sofreu forte interferência com a construção das barragens de Assuã, né? A primeira construída em 1902, contribui até certo ponto para a irrigação das terras, irrigar as terras durante o período de estiagem, mas não impedia as inundações na época de cheia, né? Então é importante a gente observar aí, né, essa questão da interferência no Rio Nilo. Nós até ouvimos isso no conteúdo passado, sobre a questão dos impactos ambientais. Beleza? Aqui, ó, no Brasil, essa parte aqui eu achei interessante. No Brasil, o sertão nordestino, como é conhecida a região semiárida no interior da região Nordeste, apresenta situação até certo ponto alongada ou comparável à do Egito. Então, nós temos ali uma região que passa por secas prolongadas, né? E existe um rio perene, que é o Rio São Francisco, né? Inclusive, esse rio aí tem aliviado muito o sofrimento, né, das populações ribeirinhas. E agora, né, depois da transposição, né, foi possível levar uma parte dessa água a regiões que passavam por muitos problemas relacionados a essa questão da falta d'água, né? Então, existe ali no entorno de São Francisco, na região de Juazeiro, Bahia e Petrolina, Pernambuco, uma área de irrigação muito forte, né? Polo produtor de frutas, no Vale do São Francisco, mas existem alguns problemas, né? Algumas controvérsias em relação a essa transposição. Tá? Alguns alegam que essa transposição vai afetar a oferta de água para populações ribeirinhas e também interferir na questão do pescado, né? Que serve de sustento aí para algumas dessas populações. Ambos os casos apresentam também a semelhança de levantarem fortes polêmicas acerca dos custos de financiamento e impactos ambientais. Por um lado, a importância de projetos de desenvolvimento socioeconômico regional e, por outro, né, a questão da corrupção aí, né? Então, aqui foi construído ali muitos canais para desviar essa água, né? Levar essa água para áreas mais afastadas. E ali no Nilo, né, também tem essa questão da produção para favorecer a irrigação de algumas regiões. Eu vou parar por aqui, tá, gente? E na próxima aula a gente dá sequência a partir daqui, agricultura moderna na América e na África. Então vejam essa aula inteira, tá? Prestem atenção nas perguntas que eu fiz, e aí eu vou
pontuar aqueles alunos que eu sortear e tiverem dentro dos requisitos para responder a pergunta certa, tá? Então, desde já, meu muito obrigado por aproveitarem esse momento, né? Espero que vocês entendam a minha ausência e que eu consiga também depois recuperar esse conteúdo de forma satisfatória, tá? Próxima aula a gente está aí juntos, estamos firmes e empenhados em resolver esta situação. Beleza, gente? Então, deixa só eu retornar aqui, né? E cadê aqui meu retorno? Para gente finalizar essa aula, tá? Aqui. Beleza, meu povo? Então, tchau, tchau. Boa aula para todos aí, tá? Valeu, galera. E até, viu? Até mais.